boa tarde a todos. Esse vídeo é interessado a todos os conservadores do Brasil que estão preocupados com esse momento e que olham e procuram uma maneira de vencer a guerra política e cultural. Eu quero aqui dizer, em primeiro lugar, quem foi Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo marxista, um historiador, ele também foi um crítico literário, ele foi um jornalista e, acima de tudo, ele foi um ativista político, fundando o Partido Comunista da Itália. Antônio Gramsci era comunista, porém, ele era contra a imposição do comunismo pela força armada. Pensamento bem presente nos seus dias. Antônio Gramsci dizia que para implantar o comunismo, o socialismo e o marxismo, a melhor forma de fazer isso era por meio cultural. Isto é, tomar os meios de comunicação, a grande mídia, tomar as escolas, as faculdades, tomar a arte, tomar os cinemas e tomar a produção literária. Dessa forma, o comunismo moldaria o pensamento das pessoas, tornando-as assim comunistas. E quando todo esse caldo cultural estivesse tomado, automaticamente surgiria um líder de esquerda. E foi justamente isso que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil, em 64, antes do regime militar, estava vivendo uma polarização política muito maior do que essa que nós podemos ver hoje em dia. E assim, o Congresso Nacional aciona o Exército e o Exército entra em campo para combater as guerrilhas que a esquerda estava fazendo aqui no Brasil. Sim, a esquerda queria implantar o comunismo através de guerrilha, matando pessoas, trocando tiros, tocando terror. Era assim que a esquerda, em 64, queria implantar o comunismo. E a esquerda, antes do exército assumir, adotou essa postura e essa ideia. E durante um período curto, a esquerda continuou com o sistema de guerrilha. No entanto, pelo exército ser muito maior e ser muito mais organizado e ter muito mais armas, o exército venceu aquela guerra. E a esquerda percebeu que lutar contra o exército daquela maneira era em vão. Portanto, a esquerda se retraiu e começou um debate interno de como eles iriam implantar o comunismo aqui no Brasil. Nessa reunião interna, existiam dois grupos. O primeiro grupo era o grupo leninista. Era o grupo que queria continuar na guerrilha, trocando tiros e tocando terror ali na sociedade. Mas existia outro grupo, o grupo de Antônio Gramsci, que disse, não é assim que implanta o comunismo. Dessa forma nós não conseguiremos. E a partir dos anos 60, eles adotaram a estratégia de Antônio Gramsci. A partir dos anos 60 até os anos 80, a esquerda entrou com toda a força, nas forças e vapor nas faculdades, na grande mídia, nas escolas, na produção literária e no cinema brasileiro. E foi assim que a esquerda moldulou o pensamento das pessoas de 60 para cá, tomando a cultura brasileira. Veja, eles fizeram isso com uma eficácia e com um afinco tão grande, que depois do exército ter passado em torno de 20 anos no poder, a extrema-direita ter passado 20 anos no poder, quando foi no período da redemocratização, quem nós víamos na rua era Lula, Dilma, FHC, Ciro e pessoas somente de esquerda. O exército fracassou naquilo que eles pensaram que combateram, que foi o comunismo. Quando o exército sai do poder, não tem nenhum jornal e mídia de direita, não tinha nenhuma faculdade de direita, não tinha nenhuma escola de direita, não tinha nenhum partido político robusto
robusto de direita. O que sobrou apenas foi a esquerda. E como Antônio Gramsci dizia, é só questão de tempo, quando a cultura está dominada pelo comunismo, surgir um líder. E foi assim após o regime militar. A maioria esmagadora dos líderes que apareceram foram de esquerda. FHC, Lula, Dilma e daí por diante. Portanto, o socialismo e comunismo à esquerda de 64 adotou a estratégia de Antônio Gramsci e saiu vitoriosa. É por essa causa que hoje nós podemos ver como as faculdades, as escolas, a grande mídia, a arte, o cinema brasileiro e a produção literária estão tomados pela esquerda. Veja bem, eu quero aqui citar um exemplo clássico que você pode ver todos os dias. Quando você liga um jornal que tem um bandido matando um pai de família, o criminoso é tratado como vítima da sociedade. Mas se você ver um policial matando um criminoso, que para defender a sociedade, o policial é tratado como bandido. Veja a total inversão de valores que nós vemos nos dias atuais. Mas esse trabalho começou desde 60 pela esquerda brasileira, para que hoje pudéssemos chegar nessa situação tão horrorosa e horrível e horripilante. Mas o que devemos se perguntar é qual a solução para mudar esse parâmetro. Eu tenho aqui duas opiniões claras e objetivas a dar. A primeira é pregar o evangelho, pois o maior problema do homem, e acima de tudo, é o pecado, pois o pecado deturpa os sentimentos, as emoções e a vontade do homem. Só a pregação do evangelho pode transformar o ser humano completamente. Nós podemos ver isso na Reforma Protestante, aonde a Europa praticamente inteira foi transformada. Os Estados Unidos, a Alemanha, o país de Gales e a Inglaterra foram transformados de forma incrível, ao ponto de historiadores dizerem que por causa de George Whitefield e John Wesley, com suas pregações ali avivadas, impedirem a revolução que aconteceu na França, acontecesse também na Inglaterra. E quando nós olhamos os dias atuais, podemos ver que depois de uma grande devastação na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, dividindo aqueles países em guerra, a Coreia do Sul, através da pregação do evangelho, através da oração, hoje é uma democracia consolidada, um país onde economicamente eles estão melhorando e as liberdades individuais são respeitadas e o evangelho prospera ali naquele país. Segunda estratégia para vencer essa guerra política. Os conservadores devem ocupar os lugares que hoje os comunistas, os socialistas já tomaram de conta, que são as faculdades, que são as escolas, que são os meios de comunicação, ou seja, a grande mídia. Nós devemos tomar a produção literária e o cinema brasileiro para que possamos levar uma visão de mundo mais conservadora para as pessoas. Eu quero aqui dizer que o caminho é longo e que o caminho é árduo, mas se nos conscientizarmos agora, daqui a 20 ou 30 anos, nós com certeza estaremos colhendo os frutos que isso nos dará. Portanto, meus irmãos, que nós venhamos a colocar essas coisas em prática, porque só colhe aquele que planta. E nós devemos colher, aliás, nós devemos plantar uma visão de mundo mais conservadora nas escolas, nas faculdades, até mesmo dentro das igrejas, por meio da produção literária, no cinema e na grande mídia. E assim, se Deus quiser, colheremos o fruto de uma sociedade mais conservadora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.